Como que você vê a importância de ter feito uma faculdade, enfim, que é tão renomada, enfim, tem vários profissionais. Como que você vê a importância de estudar moda, mesmo que nesse lugar acadêmico, para um designer, para a criação de uma marca, assim, no geral? Vamos conversar com Alan Crossetti, designer reconhecido internacionalmente pelo seu design muito autoral de joias, com um DNA muito incrível. Como que ele conseguiu construir isso? Quais são os desafios dessa indústria? Como que ele vê essa vivência no Brasil aplicado na questão de design de pensamento? Existe alguma coisa que isso traz de diferente? A gente vai descobrir tudo isso agora, aqui no Rio Fashion Week. Faz quanto tempo que você não vinha pro Brasil? Uns 10 anos. Nem visitar nada assim, passear? Não. É porque quando eu mudei, eu não tinha dinheiro nenhum, tipo, meus pais não tinham dinheiro. Então até eu consegui, na minha trajetória, primeiro eu não tinha dinheiro. E depois, quando começou a fazer um pouco, a gente começou a trazer nossos pais para a Europa, porque eles não conheciam. Então, Nessa época você morava em em Londres, Londres. eu morei em Londres por uns 16 anos e agora eu estou em Paris. Mas aí eles foram para Itália primeiro, depois para Portugal. E agora é minha vez de ficar vindo para cá. Ai, tudo. Como que é você voltar depois de tanto tempo assim? É bem interessante. É bem interessante. Tipo, eu não, eu, às vezes acho que eu não sabia quanta saudade que eu tinha. Porque eu sou uma pessoa muito adaptável, eu, sabe, tipo, eu sou muito focado no que eu quero. Então, pra mim, essas coisas de saudade nunca me deixou. Minha saudade era das pessoas mais do que tudo. Eu sempre fui uma pessoa mais de frio, então pra mim era melhor. E você é mineiro, né? É, Lá é um clima menos, mas é mais frio do que calor, é mix, né? é um mix. Aqui. Eu, eu nasci em Goiânia, né? Ah, é verdade. Mas eu nunca morei em Goiânia, mas eu sou mineiro. Eu já falo, eu nunca sei o que eu falo a respeito disso. Porque eu O que falo, que vale, né? A certidão? Quanto exato, tempo quanto você tempo passa no lugar? morou, tipo, Mas total. E você sempre quis trabalhar com joia, com moda ou não? Foi uma eu coisa sempre quis trabalhar com, não, eu sempre quis trabalhar com tudo. Verdade. Eu tive uma infância que foi até muito boa porque meus pais sempre me deixaram experimentar tudo. Fiz música, fiz teatro, fiz. Então tudo. foi muito bom, mesmo se eu largasse, sabe? Mas foi muito bom para eu ver o que eu quis e o que eu não, o que eu queria e o que eu não queria. E que horas que a joia entrou nisso, assim? A joia entrou na minha coleção final na Central Saint Martins. Ah, você é formado lá? Eu saí no, no final, tive uns probleminhas financeiros e ideológicos, Sim, imagino. mas aí eu fiz uma peça de joia para minha coleção final. E você não apresentou ou apresentou? Não apresentei, Gente, chocada. não apresentei. Eles até queriam, falaram para eu que eu ia formar, que eu ia pegar o diploma, mas é porque eles não iam me deixar fazer parte da passarela final. Sim. Aí eu era um pouco mais rebelde. Eu falei, se não for, eu não vim aqui por um pedaço de papel. Se eu não fizer parte da passarela, eu não estou interessado. E Porque eu, tem esse rolê, né, que o desfile da St. Martins é tipo assim, é o TCC dos TCCs do mundo, tipo, né? É tipo uma um grande vitrine papel. para várias empresas. Aí eu falei, tô lá há 4 anos mesmo, fiz tudo, só não peguei o papel. Sim. E, e aí eu saí, amigos começaram a usar minhas peças e pessoas começaram a querer fotografar e foi assim que começou. Nesse trabalho era roupa, Nesse trabalho da acessórios roupa, porque eu junto. queria fazer tudo, né? Eu desenhava tudo e o meu professor ficava assim, por que você está desenhando isso? Eu falei, porque eu não consigo ver a roupa sem o sapato, eu não consigo ver a roupa sem... E eu não queria usar de ninguém, sabe? Sim. Então eu queria fazer tudo de uma certa maneira. E aí eu comecei a apaixonar pelas joias porque não tinha Foi nada mineirês no agora, meu... apaixonar. Aí comecei a Apaixonar. apaixonar. Entregou. Sai. O trem sai. É, aí eu me apaixonei, eu vi que tipo, não tinha muita representatividade, eu achava que era tudo muito igual, faltava um pouco de alma. Eu como homem,
não via fotos de homens usando. Pra mim, eu nunca entendi porque meu pai não usava joia da minha mãe. Então começou por aí. Então eu quis mudar a mentalidade das pessoas. E mudando era, tipo, eu não queria começar nada como algo tipo drástico, sabe? Eu queria tratar essa normalidade como algo normal. Sim. Então é só colocando Tipo, no uma dia a peça é uma dia. peça, assim Exato, não como era uma tipo. meia, todo mundo usa, uma Exato. joia. E aí eu comecei a colocar mais homens usando e porque eu achava que o homem precisava, sabe, dessa inspiração e é homem de qualquer gênero, qualquer sexualidade, tipo, às vezes eu sempre falo, tipo, por eu ser gay, se eu fosse hétero, às vezes a mensagem teria sido mais alta, Sério, sabe? faz sentido. Porque É mais radical, né? Um homem hétero é, usando e, joia. e os héteros vão olhar esse designer que é hétero e vão. Mas, mas a mudança aconteceu. Tipo, não existia. Homem não usava pérola, homem não usava ear É cuff. verdade. Quando eu comecei, tipo, e me falavam sempre pra mudar e começar a vender pra mulher, porque eu ia ganhar muito mais dinheiro. Eu falei, mas esse não é o intuito, sabe? Ah, o que eu quero é realmente fazer essa mudança, porque eu, como criança e como adolescente, para mim faltava isso. Então, eu acho que isso, além do produto, seria algo que eu estaria dando para várias pessoas. Faz total sentido. E eu fiquei muito É. curiosa agora. Qual era o tema do teu TCC? Se lembra? Fiquei muito curiosa. A coleção final É o início da aula era, do era cacete. Malibu, era Playboy, Playboy Bunnies, então tinha muito. Que ano que era isso? 2013. 2013. Era 13 muito, anos atrás. era muito fur de coelho, porque eram as Tudo. Playboy Bunnies, com neoprene e couro de peixe, que mandei do Brasil. Gente, pirarucu, né? Ou não? É, Tem alguns, né? Tudo, chocada. pois é. E aí, nesse momento, assim, você teve esse E a peça que trabalho? eu fiz foi tipo uma pérola que sentava dentro da Eu já orelha. vi. Foi uma peça. Foi uma peça. E a partir dessa peça que as pessoas começaram. E você sentiu esse clique, tipo assim, na criação da peça? Ou é isso, depois da peça tá rodando imageticamente pelo mundo, assim? Eu acho que o clique aconteceu. Eu tive tipo uma. Durante a minha crit, né? Que Que é crit? quando eles analisam. Banca. É isso? Quando eles Meio analisam que o seu último trabalho. E meu tutor, ele falou assim: por que você está desenhando isso? Pra que, tipo, pra que você está fazendo sobre a joia? joia. Aí falou assim, é muito limitado o que você pode fazer com joias. Aí eu fiquei assim, peraí, isso já Não, mudou alguma coisa e na minha assim, e ele vai cabeça. falar isso pra uma pessoa que quer fazer tudo, aí a pessoa que quer fazer tudo, ela faz o quê? É, Ah, é? e Então aí, assim, eu vou... mas isso me fez pensar, tipo, não é limitado o que se pode fazer com joias, é limitada a mentalidade das pessoas como Total. veem joias. E pra mim eu acho que foi muito interessante eu não ter estudado joia porque me fez olhar para o corpo e como adorná-lo de uma maneira completamente natural e diferente, igual olhar para uma orelha e não subestimar a orelha, não vou Sim. fazer um brinco. Eu tinha vários amigos que adoravam o ear cuff porque não queriam furar a orelha. E eu falei assim, isso é um meio de inclusão também, porque você não tem que furar a orelha, Sim. mas eu vou dar a oportunidade de você usar algo na sua orelha. Apesar desses crashes, assim, com o mercado mais educacional, vamos assim Sim. chamar, como que você vê a importância de ter feito uma faculdade, enfim, que é tão renomada, enfim, tem vários profissionais. Como que você vê a importância de estudar moda, mesmo que nesse lugar acadêmico, para um designer, para a criação de uma marca, assim, no geral? Que hoje em dia a gente tá vendo uma onda muito forte da galera não querendo estudar mais, né? Tipo assim, acaba o Eu, colegial e quer virar influencer. não, isso pra mim, tipo, eu não entendo, porque não é da minha geração, eu tenho 40. Aí tem 35, a gente tá ali, ó, millennials, Gen Z, sei lá o Eu que não que é. entendo, mas eu tava falando com alguém lá fora agora, tipo, porque elas eram bem jovens e, e falando porque eu tava conversando sobre não tentar ser influenciado, né? Porque hoje em dia, tipo, a informação o tempo inteiro e eu nunca olhei para trabalho de outros joalheiros. Eu não acompanho moda, se não for amigos meus, sabe? Passada.
eu gosto, mas de acordo com o meu trabalho, eu acho que isso influenciaria de uma maneira ruim. E então eu sou muito ligado à arquitetura, à arte, sabe? E tem essa coisa também, porque muita gente não sabia que eu era brasileiro, Sim. porque não vê a brasilidade nas minhas peças. E eu falei, tem muita brasilidade nas minhas peças. Se você lê meu press release, porque às vezes as pessoas acham que é só exotismo, é natureza, e que é uma coisa boa, mas limita muito. Sim. E a- uma das minhas maiores inspirações sempre foi Oscar Niemeyer, Burle Marx. Eu já fiz uma coleção que tinha um pouco do barroco mineiro, que o Aleijadinho. Então Tudo. é Que é porque mineiro também, né? e o Brasil é muito maior, é muito mais do que tipo algo que é só tropical. Tipo, para mim eu sempre gostei de arquitetura, de brutalismo. Então, essa foi a pergunta? Não, tá arrasando. Foi só sobre a escola, mas tá tudo certo. Ah, não, mas a escola, tipo assim, foi interessante. A Centro São Martins é um lugar interessante porque Era o sonho da minha vida estudar lá, quando eu ela te era faz, adolescente. tipo, pensar além. Eu acho que às vezes você tem que aprender um pouco mais do business e porque você tá numa bolha lá, onde eles te empurram a fazer o que você quiser. E, Num lugar bem utópico, né? Eu tenho a impressão, olhando de fora, tipo, e depois quando você desconsiderando o sai, mercado. depois quando você sai, tipo, você vê que o mundo é completamente diferente, sabe? E você tava numa bolha. E pra mim, uma coisa que eu eu acho que lá eu nunca fui o melhor, nunca fui o pior, porque eu também bati de frente com os professores. Punk. Eu não sei, eu acho que a maior coisa punk que existe hoje em dia é ser você mesmo. Total. Então, pra mim, eu não acreditava em alguém que queria me ensinar criatividade. Porque eu acho que a criatividade tá dentro de você. Pode te falar, tipo assim, ai, gostei disso, pesquisa essa. Aí é Sim, diferente. total. Mas você julgar o trabalho de uma pessoa como certo ou errado, eu nunca É meio entendi doido. muito bem. Eu tenho essa sensação também, quando eu fiz faculdade de moda, assim, eu sentia que eu tava lá e eu entendia, em certo lugar tá. Na minha época ainda era um pouco assim, tem que se formar. E eu queria muito fazer moda. Mas ao mesmo tempo, eu ficava assim, tipo, mas eu sinto que eu não tô aprendendo, eu sinto que não é assim, eu sinto que. Só que aí hoje, olhando mais velha, assim, eu olho e falo, cara, acho que o que eu aprendi de mais importante lá, acho que não foi nem com os professores, foi mais, tipo, com os amigos. É, Tipo assim, de trocar, de você ter um trabalho que é tipo assim, você tem que ficar isso é lá incrível. costurando um monte de coisa, você não sabe, aí você fica todo mundo a tarde inteira lá, um ensinando pro outro como que a máquina funciona e Mas aqui tem uma conhecendo, coisa que é melhor trabalhar até. também. Eu comecei a universidade aqui, mas eu saí porque meus pais faliram. E aqui era muito técnico, Tem esse rolê mais o que é técnico, total. incrível. Eu acho que devia ser uma mistura do que é aqui e do que é lá, sabe? Sim, Porque eu acho que os dois são importantes. Você precisa da técnica, e a técnica não é ensinada lá, é cada um por si. sim. Tipo, você tem umas pessoas te ajudando a fazer pattern making, como fala? Estampa, Essa, estamparia. estamparia. Então, mas eles auxiliam, mas não tem ninguém te ensinando. Eles já esperam que você venha sabendo algo. E tem esse negócio, né, que acho que olhando de fora, nunca estive lá na Central Saint Martins, nem tenho essa experiência, mas olhando de fora, eu imagino que me parece ser um lugar muito elitista, no sentido de porque é uma das melhores do mundo, então Sim, os melhores talentos do mundo vão pra lá, o valor da mensalidade é super caro, apesar deles terem uma visão mais humana das coisas, é um é. ambiente muito onde, enfim, o dinheiro tá bastante forte. E como que era pra você, tipo assim, vir de Minas, numa situação que você não tava Pra mim eu conseguindo se consegui. manter e você, do nada você tá lá no meio, assim, sei É, lá, do filho dos Clansons, do Lord Clansons. quando eu fui, eu não tinha nem a ideia, a percepção de que era difícil entrar. Pra mim, só ter meu passaporte italiano eu ia entrar. Era É tipo comple... passa na Não, alfândega. eu era completamente ignorante. E Mas não é aí ignorante, meio que tipo assim, é delulo de um jeito muito bom, tipo assim. foi bom. Quando eu mudei pra lá, eu distribuía flyer na rua. Eu ganhava tipo 45 libras por semana. E eu ia num clube sempre, e as pessoas perguntavam, por que você tá aqui em Londres? Eu falei, eu vou estudar na Santos Amados. Aí eles falavam, mas você já passou? Eu falei assim, não. Aí Não é as só entregar o pessoas, passaporte? as pessoas, ah, ok, sabe, tipo, e aí eu
eu fiz minha inscrição, aí fui chamado, eu não sabia nem que era difícil essa parte da inscrição de seleção. Aí falaram, tem que, você tem que apresentar seu portfólio. Que portfólio? Aí eu trabalhava num bar e eu, antes de trabalhar, eu comecei a desenhar, comecei a fazer coleções e eu fiz um livro enorme em uma semana e pouco e foi o que eu apresentei. Passada. E eu tava passado também, porque quando eu fui lá entregar, tinham pessoas com pessoas ajudando a carregar trabalho e eu ficava assim, nossa, é burro. Você não ficou intimidado em nenhum momento assim? Muito! Tipo, será que eu tô fazendo tudo errado? Não, Tipo, que eu louco. tinha certeza que eu fiz tudo errado no começo. Aliás, tipo, porque você tem essa janela, né? Tipo, de deixar o trabalho lá e até uma certa hora, se eles não te chamarem, você volta, pega o trabalho e não foi Beijão. chamado. É. E no último momento, eles me chamaram pra entrevista. E eu fiz a entrevista e, tipo, cara e coragem. Mal sabiam eles que E ia aí ser um depois- punk que ia ser voltar lá dentro. Mal sabia eles. Mas aí depois também é, tipo, a relação do financeiro, né? Eu fiquei assim, meu, como que eu vou pagar? Quando eu recebi a carta. Aí eu apliquei para um student loan, que é um financiamento do Financiamento governo. estudantil. É. Mas você tem que continuar trabalhando. Então eu trabalhava em restaurante, bar e consegui esse dinheiro para pagar tipo a mensalidade e tal. Mensalidade não, os semestres, né? E aí você foi vivendo ali, Sim, e no indo, final eu saí porque eu tive um problema com esse financiamento e eu tava trabalhando tempo integral num restaurante, tipo assim, 6 dias por semana, sabe? Sim. Então esse último ano pra mim, esse último semestre pra mim, acho que foi até meio, eu não lembro muito, porque sabe quando você tá, tipo, tentando sobreviver, você tá fazendo um curso final que não é uma coisa fácil, o Sim. nível de pressão é muito forte. Mas sim, aí foi assim que eu consegui, porque senão eu não teria conseguido. E como que saiu, tipo, desse lugar, tipo assim, não ter conseguido finalizar 100% o TCC para Alan Crossetti, uma marca de joias? Então, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a gostar do que eu fiz, porque eu deixava amigos usar, sabe? E a gente saía muito, aí começaram a pedir para editorial e de repente eu estava fazendo uma colaboração, aí eu fiz uma pequena linha de pérolas que eu coloquei só em homem. E aí a London Fashion Week tinha essa plataforma que chama Fashionista, que é onde saiu o Kim Jones, a Martin Rose, e eles falaram pra mim, tipo, você faz joias, a gente queria fazer uma parte, dar um espaço para acessórios, e você é um designer de joias. Eu falei, sou. Não era, não sabia nada. Era tipo, eu sou com uma interrogação ou sou com Não, ponto eu falei, final? sou com exclamação. Gente, Porque perfeito. é tipo assim, você não sabe se você vai conseguir essa oportunidade de novo. Total. Eu vou falar que eu não estou preparado? Não, eu vou me preparar enquanto eu me preparo para isso, entendeu? E eu acho Total. que essa foi a minha maior escola. Foi colocar a cara a tapa, aprender, sabe? E pelo que você está falando, também acho que a sua vivência fora no ambiente acadêmico, né? Então, tipo, você circular, você ir na festa. E não acho, pelo que eu percebo, não um lugar tipo, vou fazer network, mas tô aqui Não. vivendo, gosto dessa música, e o outro, também gosto, nossa, eu também não sou era nada designer, de aí a coisa network. vai indo, Não assim, tinha né? nada de networking. Meio que vivendo a vida, fazendo Era suas vivendo coisinhas. a vida. Aliás, quando eu estava na universidade, eu trabalhava, eu estudava e eu saía. E aí eu chegava, às vezes eu via as pessoas fazendo, tipo, sabe, fazendo muitas coisas muito bem, elas estavam sempre em biblioteca. Mas pra mim era fazer muito bem, mas meio sem alma, porque pra mim era mais viver, sabe? Total. E eu acho que criatividade tem muito a ver com isso. Em vez de ficar, obviamente que pesquisa é bom, mas em vez de ficar pesquisando o dia inteiro, vai viver a vida, isso é uma pesquisa. É, como você falou, até das suas maiores referências, né? Que não são da moda, são de arquitetura, de Exato. movimentos. São Exato. sobre outras coisas e... Club scene.
Às vezes você vê alguém dançando, você começa a ver, tipo, coisas que são, sabe, Sim, que são referências. total. E Londres é muito fervido nesse lugar, assim, da vida noturna. É uma cidade difícil também, não é? É que você gosta de Eu, frio, né? Tem isso. eu gosto de frio e eu acho que como eu sempre tive muita coisa, tipo, na minha cabeça, eu sempre tive muito certo o que eu queria. Então eu nunca vi as coisas como difíceis. Tipo, eu já morei, quando eu mudei pra lá, tipo, eu já morei numa casa que eram tipo 7, éramos 3 em um quarto com 2 camas de solteiro. Caramba. Então é tipo assim, eu não contei pra minha mãe no início porque eles tinham falido, então não podiam ajudar, mas depois eu contei e ela chorou e falou assim, desculpa. Eu falei assim, mãe, tipo, foram momentos incríveis. Eu conheci, tipo, a maior parte dos meus amigos que eu tenho até hoje, naquela época, que viram a trajetória inteira. Então, e eu falo pra ela, você não me deu o financeiro, mas você não tem noção do que você me deu, que é algo muito maior, que é tipo assim, ter essa alegria, ter esse suporte, saber que se alguma coisa acontecer, eu tenho vocês, sabe? Sim, E tem muita gente que tem dinheiro e não tem isso. total. Então, eu não tinha medo de fazer as coisas, eu não tinha medo de estar colocando a minha cara a tapa. Eu tava até falando com uma amiga ontem, ela é artista plástica e ela tava falando muito sobre isso, assim. O quanto ela tem medo de. Não tem medo, mas o quanto hoje em dia. Não só hoje em dia também, no geral, mas hoje em dia com rede social fica mais explícito, né? De tudo que você faz é muito julgado, falado, o que os outros vão pensar. É. Hoje em dia a pessoa literalmente comenta ali e fala. E o quanto isso trava tanto a gente, assim, você nunca teve. É meio que tipo assim, Eu não, eu, eu não tenho muito, mas eu tenho a sorte de ter essa vida que foi pré-rede social e começar a rede social. Então eu tenho os dois mundos. E por viver o que eu vivi e por projetar o que eu projetei, eu sabia que a realidade das pessoas não eram assim, sim, só flores. E eu sentia muito pelas pessoas que eram mais novas, por achar que eram. Então eu sempre fiz questão de, se alguém me mandasse uma mensagem, responder de forma autêntica, deles saberem como é, sabe? Porque é importante isso, porque não é culpa deles que só estão vendo o sim, positivo, sim. e é importante ter essa mensagem. O mercado de joia, se for pensar, principalmente no recorte que você tá, que tem uma visibilidade global, mas você tá baseado na Europa. É muito tradicional, né? Tipo assim, secular, milenar. Não sei se milenar, milenar É, talvez. é. E assim, e a sua estética, seu DNA, assim, Mas o negócio pra é mim. outro rolê. Mas o Como que negócio é é? aquela, eu nunca estudei joia, pra começar. E outra, eu nunca gostei de tradicional, porque eu achei que tradicional cria só opressão e estereótipo, e nunca condiz com minha forma de ser e de pensar. Então, qualquer coisa pra mim que era tradicional, pra mim já é tipo assim, não, eu não gosto de criar caixas e suprir pessoas da essência Sim. delas, entendeu? Então eu nunca me foquei muito nessa parte. Meio que a joia era uma forma de você escrever sobre outras coisas, né? Sim, Mostrar, né? e Um pra mim caminho. a joia é porque eu vejo muitas do que é tradicional, são coisas bonitas, que são é uma para mim, não todas, mas eu não gosto de beleza vaga, eu gosto de história, eu gosto de alma. Eu gosto de um ruído, de um negócio. Tem alguma É, coisa ali que me faz pensar, ou sentir alguma coisa. Eu gosto de sentir alguma coisa quando vejo um negócio. subjetividade da beleza que não era muito falado, e a joia pra mim não era uma coisa que era só era, tinha aquela coisa que era bem machista também, que é tipo assim, joia é coisa que se dá a uma mulher, Tem, né? sabe? E para mim a minha forma de ver joias é mais tipo uma armadura, você se representando, é você se deixando mais forte, você querendo comunicar o que você sente dentro. Total. E então para mim tradição eu E você é nunca muito punk, né? foquei. Descobrimos aqui agora. Eu não sabia dessa veia. Eu tô chocada. É, No jeito é, de existir, não não, o que se espera. mas hoje em dia,
acho que com a globalização de looks e tudo, acho que punk não é quem tá vestido Exato, de é uma que certa como forma, age, né? né? É o que eu sempre falo, a coisa mais punk que existe, a maior rebeldia que há é você ser você mesmo. Total. Porque tá todo mundo tentando fazer o que outros fazem, sabe? E você tem que se... Mas uma dúvida, assim, tem essa questão rebelde, acho que só para usar como um termo para ilustrar, assim, na forma de pensar e tudo. Mas aí chegou a Alan Crossetti marca, somos uma empresa. Agora temos que o quê? Ver emissão de nota, a gente tem que fazer planilha no Excel. Como que foi essa... Mas a única diferença entre essas, porque como eu consegui criar uma comunicação e uma comunidade que entende que eu não preciso, que agora entende o que a marca quer dizer. Eu acho que, a única coisa que eu tive que pensar mesmo é em unir o conceitual ao comercial, porque o comercial é o que banca Total. o conceitual. E o operacional disso, né? Assim, é você Sim. que cuida, como que foi isso, assim, tipo, entendi, sou uma empresa, eu preciso No contratar começo, sim, alguém agora eu que cuida de tenho números, sei pessoas, lá. porque no financeiro eu sou péssimo. É que não dá pra... Sua expertise é muito diferente, né? É Não, e difícil. outra, porque eu vivi, tipo assim, amando tudo que eu faço, então eu não, qualquer dinheiro que eu fazia, eu não ligava, tipo, quero gastar em fazer isso, sabe? Tipo, eu não pensava em colocar no bolso. Mas você vai crescendo e, tipo, é importante. Porque tem Você muita que coisa fazia pra no pagar. início? No início, sim. Ai, No início você fazia tudo. Você tá numa sala e você tá fazendo, tipo, distribuição, você tá fazendo imprensa. Eu até falei hoje, tipo, tinha uns 3 nomes diferentes, 3 e-mails diferentes, mas eu, antes de ir pro restaurante, levava peça pra Daisy, pra outros lugares, pra fotografarem. E era um, fingindo que tinha um time. era um saque, era um não sei o que, era tudo. É. E você falasse assim, um sonho, tipo, como você, se chegasse um gênio aqui, da lâmpada da Aladdin, falasse, o que você quer que a Alan Crossetti se torne como marca? Qual que seria a sua resposta, assim, seu sonho de... Eu quero que atinja mais pessoas. Eu quero que... Eu quero continuar com, com o mesmo ethos que eu comecei, porque eu acho que isso é uma dificuldade quando você começa a crescer, ser fiel Sim, a tudo que você representa. Então, continuar assim, quero fazer mais no Brasil. tudo. Então, para mim, esse é muito importante. Só uma última, rapidinho aqui, um segundo. Vou cantar agora. Que música que você ia cantar? Ué, quero ver. Você sabe que eu cantava como uma deusa quando eu era criança. Ai, que tudo, Rosana. Nossa, A música, na sombra. sombra. É tudo, eu sou muito fã. Minha Cara, mãe e meu pai essa lembram letra é de mim até chocante. hoje por causa disso. Não, e a letra é muito foda, realmente. Como Você uma para pra deusa. ler a letra. Não, o refrão tem isso, mas você vê, tipo, um É, animal que ronda, tipo assim, pega, real. 6 anos foi lindo. Você que tá de Ai, fora. desculpa. Imagina, temos aqui o tempo, a gente tá aqui, ó. Zoando. Você que tá de fora, mas é brasileiro. A gente tá vendo todo mundo vindo pro Brasil usando o Vidigal, Ipanema, Copacabana, de cenário, um monte de marca, enfim. O Brasil tá nesse lugar muito fomentado de tanto turismo. Esse ano tá chocante, assim. Acho que o carnaval teve mais Sim. quantidade de visitantes, assim, da história, tudo isso. Por que que você acha que o Rio de Janeiro, né, que eu acho que nesse recorte em específico desse lugar do Brasil Core, o Rio de Janeiro Core, tá bombando tanto assim? Por que que você acha que o mundo, de repente, falou, nossa, olha lá, Você sabe que eu vindo pra cá eu entendi. notícias frescas. Não, é verdade. Porque tem essa coisa, esse magnetismo aqui, entendeu? Eu não sei se está sendo usado demais agora, não sei se é isso que você está querendo. Não, é Não. só por que Mas que você pra acha mim eu que entendi o o mundo começou a magnetismo. falar, não, é pra E o lá. Brasil, tipo, o Rio de Não Janeiro, é tipo, pra Ibiza, não mim. é Paris, Não, é mas o aqui, ó. Rio é a cidade mais bonita do mundo. E é uma coisa natural. Sim, Paris é lindo, mas é tudo, sabe, construído ali. construído. E aqui tem esse magnetismo. É impressionante. E eu entendi mais agora quando eu vim pra cá. Muito obrigada, muito sucesso Obrigado pra você. você, obrigada pelo seu tempo, palavras, palhinha musical. Obrigado, gente.